Bom dia a todos, graça e a paz. Acabei de fazer um cafezinho, em seguida. Que temos um dia abençoado, pessoal. Nós temos que tributar o autor da vida. O autor da criação é Deus. Vamos glorificar. Ele nos deu a vida. A realidade, tudo que eu tenho de Deus, que você tem de Deus, é tudo aquilo que você possa sustentar. Igual a caixa, que era a arca. A arca era uma caixa de madeira coberta com ouro, né? E a tampa. A caixa tinha tampa. A caixa tinha comprimento, tinha largura e tinha altura. A caixa, a medição da caixa, comprimento, largura e altura. Já a tampa do propósito, a tampa do propósito de Deus, que era tampar a caixa, tinha largura, a tampa tinha largura, tinha comprimento, só não tinha altura. A caixa sim tinha comprimento, largura e altura, mas a tampa não tinha altura. Por quê? Qual o mistério? Qual é a palavra, apóstolo? Porque Deus não é alto, Deus não tem altura, Deus é altíssimo. Deus é altíssimo, entendeu? Muito mais do que ser alto, ele é altíssimo. Aquele que habita. Aquele, Salmo 91, é um indivíduo. É uma pessoa, porém não revela o nome. É aquele. Aquele que habita. Aquele que decidiu construir relacionamento com o Criador. E por ele construir relacionamento, ele aderiu confiança ao ponto de ele habitar. Quer uma aplicação no seu coração? Você só conhece a pessoa convivendo com ela. Algumas pessoas dão sugestões, né? Do seu presente, do seu passado, mas não conviveu com você. São duas pessoas imperfeitas tentando construir um ambiente perfeito através das suas imperfeições. Olha que conflitos, que desafio. Os grandes desafios é na convivência. Os grandes desafios é construir relacionamento, porque eu sou imperfeito, você é imperfeita, tentando construir bons relacionamentos, né? Sendo nós imperfeitos. É desafio. Porque todo ser humano, todos, eu falo seres humanos, são imperfeitos. Não tem um perfeito. Nós estamos buscando a perfeição constante. É de glória em glória. É um processo contínuo. Hoje, amanhã, sempre. Até a volta de Jesus. Então você construiu um cenário para se relacionar. Não é que dizer que você tem uma essência completa dentro de você. Você tem essência, mas precisa desenvolver outras essências dentro de você.
Porque tem coisas que Deus precisa tirar de nós. Você construi um cenário para se relacionar com alguém. Mas você tem que entender que você é imperfeito, né? Aí você precisa buscar a perfeição de Deus para influenciar aquela pessoa que é imperfeita, que decidiu construir um relacionamento com você dentro desse ambiente. Aí você busca de Deus a perfeição. Essa perfeição de Deus é a sabedoria, conhecimento, né? O temor, a prudência, né? Isso é importantíssimo. Você vai desenvolver os atributos de Deus dentro do ambiente que você decidiu construir relacionamento. Então, as maiores dificuldades hoje é na construção de relacionamento. São pessoas imperfeitas ferindo pessoas imperfeitas. Aí se torna um ambiente imperfeito, porque você está ali para influenciar o ambiente, não o ambiente te influenciar. Se o ambiente está te influenciando, é porque você perdeu o controle desse ambiente. Se tem alguém te influenciando para as ruínas, para as derrotas, para as frustrações, é porque você está sendo influenciado por essa pessoa. Se Deus está te influenciando, você está se rendendo para ser influenciado por Deus. Então, tenha certeza, se Deus está te influenciando, é para o bem, não é para o mal. Aí você está sujeitando o Criador e está deixando ele te moldar, está deixando ele te transformar, está deixando ele te fazer um ser humano melhor. Nós precisamos, é um alerta, nós precisamos se tornar um ser humano melhor. O projeto de Deus é esse, e sempre foi. O projeto de Deus é eternizar nossa alma. Deixa eu fazer a live, doutor. Isso. O projeto de Deus é eternizar a nossa alma. Mas Deus, ele não vê as coisas em processos. Daniel está aqui, Daniel. Deus abençoe a vida de Daniel, dando saúde, paz a Lucas, a Mateus, a Letícia, Laís Júnior, Mateuzinho, Samuel. Deus abençoe minha descendência. Meus queridos, Deus não vê as coisas. Vou falar para você entender. Deus não vê as coisas em pedaços. Deus não vê as coisas em processos. Ele vê as coisas prontas. Aleluia. Porque Ele é eterno, Ele é criador. Ele cria, sustenta e governa a sua criação. Deixa Deus te governar. Deixa Deus te conduzir, né? Deixa Deus ser o teu provedor. Ele nos conduz. Deus está nos conduzindo para quê? Para dentro do propósito que foi estabelecido antes da fundação do mundo, ao ponto dele matar o cordeiro após a fundação do mundo. O Deus que nós estamos se expressando aqui é um Deus eterno. Tem olho e vê, tem boca e fala, tem pés e anda. É esse Deus que nós servimos. Deus não vê as coisas em processo, Deus vê as coisas como serão. Nós, seres humanos limitados em tempo, espaço, circunstâncias, eu sou um ser humano limitado. Quando você não reconhece as suas limitações, você se depara com as suas frustrações. Tem muitas pessoas frustradas, depressivas. Por quê? Quer saber? Posso falar? O eu prevalece. Eu posso, eu faço, eu sou melhor. Você é
Pó, nós somos pó. Do pó nós viemos, do pó voltaremos. Quer se alegrar o coração? Deus é especialista em trabalhar com aqueles que reconhecem que é pó. Deus usou a matéria que já existia para fazer o homem. Deus tocou em duas coisas, Daniel. Deus tocou. A Bíblia diz que Deus escreveu os seus mandamentos, 10 mandamentos, na pedra. Deus tocou naquela pedra. E para fazer o homem, Deus tocou no homem. Deus quer tocar em você. Estou sentindo um toque de Deus aqui, as mãos de Deus na minha vida. Isso é cuidado. Deus está te tocando. Isso é proteção, isso é cuidado, irmão. Aquilo que o homem não faz por você, Deus faz. Presta atenção, mas quando você se arrepende, quando você reconhece, quando você aceita os processos que você vai enfrentar, quando você teme, mesmo caído, a mão que te levanta, ele te levanta caído. Quem não já caiu? Quem não já errou na vida? Fala aí. Quer uma pedra? Você jogar em alguém? Não tem ninguém para você jogar pedra? Então bate em você. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós pecamos num pensar, num falar e num olhar. Nós somos imperfeitos. Não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos do pecado, né? Nós somos homens falhos. E o Espírito Santo está aí, quando aquele se arrepende, a consciência do eu desce e ora. O Espírito Santo vai, faz a obra da restauração, justificação e da regeneração. Nós, seres humanos, vemos as coisas processando, mas Deus não. Só que Deus mostrou para Noé um tabernáculo pronto. Na eternidade, Moisés deu lugar, o Espírito de Deus levou o Espírito de Moisés para ver as coisas eternas. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas é assim, é uma entrega. É você se entregar, se sujeitar à voz que chama e à mão que conduz. Deus quer levar a igreja em profundidade, meu irmão. Deus quer levar os pastores em profundidades. Deus quer dar experiências profundas, revelações profundas, entendimento, compreensão das revelações profundas, compreensão das visões espirituais. Mas é entrega, é uma submissão, é uma perseverança. Deus dá o que o homem não tem poder para dar. Já viu aquele louvor que fala: não confio em homens, eu não confio em carro, não confio em cavalos. Isso aí são coisas perecíveis. O Deus que nós servimos não é Deus de coisas perecíveis. Deus é Deus de coisas eternas, irmão. Coisas eternas. Coisas eternas. Deus quer eternizar a nossa alma. Quer ver uma coisa? Nem a carne, essa carne que depende do pão, essa carne que depende da água, não vai entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Você falou para Nicodemos, não vai entrar porque a esperança da igreja é: os mortos vão ser ressuscitados e transformados. Aqueles que morreram em Cristo, que confessaram Jesus, estão mortos, vão ser ressuscitados, salvos. O corpo será transformado. Nós que estamos vivos seremos transformados. Nesse corpo limitado ao tempo, espaço, circunstância, vai receber um corpo eterno, um corpo glorioso, que nem a morte mata, nem o tempo gasta. Lá não haverá mais dor, nem morte, ou nem choro, porque as primeiras coisas se passaram. A experiência da igreja é essa, irmão. A nossa missão aqui é levar, dar testemunho da verdade,
levar a verdade para o Espírito Santo transformar pela verdade. A esperança da igreja não é aqui. Após o arrebatamento da igreja, né, vamos ganhar galardão. Está vindo, Apocalipse capítulo 21, uma cidade está descendo do céu. E quando a igreja foi arrebatada e transformada, vai entrar nessa cidade em movimento. Dentro dessa cidade haverá o que? A boda do Cordeiro. Haverá uma festa. O próprio Jesus servindo a ceia a sua esposa. Aleluia. A igreja, a esposa de Deus. Esposa de Cristo. Cristo é o cabeça da esposa. Aleluia. Andarassuri cantaramanasso de cantarábia. Essa esperança da igreja, irmão. Receber galardão, aleluia, recompensa das tuas obras. Prega o evangelho em tempo, espaço, circunstâncias, dentro das lutas, dentro das provas, das calamidades. Prega o evangelho. Em tempo e fora do tempo. Quem vai te dar galardão? Deus. Todos comparecemos no tribunal de Cristo, que não é julgamento, aqui é galardão. 3 tribunais: Tribunal das Nações, Tribunal do Trono Branco e o Tribunal de Cristo, para os salvos. Quem fala isso? É a Bíblia que fala. A esperança da igreja não é aqui. Não é. Nós estamos aqui com a missão. Você nasceu com a missão. Antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conhecia. O Deus que dá vida, o Deus que põe dentro do ventre, até para nascer tem que passar por um processo, irmãos. Até para o homem nascer, o homem ser formado, tem que passar por um processo, que Deus não dá nada de mão beijada. Mas a mulher, a Andaraçu, que está grávida, ela sente os processos sendo formado dentro dela. Aleluia. Cristo sendo formado dentro de você, dentro das lutas, das provações. Cristo está te dando maturidade, Cristo está se revelando profundamente, Cristo está te dando visão, Cristo está te dando unção, Cristo quer abrir as portas do céu, se revelar para vocês. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E muitos estão buscando revelação. Revelação não muda a vida de ninguém. Eu sei que Deus tem uma promessa, mas eu tenho que se preparar psicologicamente e espiritualmente para receber as promessas. Não é assim. Processo. Eu passei pelo processo no ventre da minha mãe. Quantas vezes o diabo tentou me matar no ventre da minha mãe? 6 livramentos de morte pela misericórdia de Deus. Não era para eu estar vivo, nem você, mas Deus tem uma palavra, rema. Deus vela por suas palavras para que se cumpra, irmão. Você está vivo para anunciar as boas novas. Você está vivo para pregar o evangelho. Você está vivo para anunciar a volta de Jesus. 2 coisas nós viemos. Paulo nos ensina. 2. O motivo ao qual você está vivo. Primeiro, servir a Deus. Existe outro privilégio? Servir a Deus. Isso é graça, irmão. O homem mortal, cheio de defeitos, de falha, manuseando uma palavra santa, servindo o Deus eterno. Isso é graça, irmão. Deus olhou para a humanidade e disse: eu vou depositar minha graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Tudo que eu tenho de Deus é porque eu não mereço. É nada. Tudo que eu tenho de Deus é porque eu não mereço. Mas tenho. Nada a merecer, mas tenho. Isso é amor. Deus me ama como eu sou. As pessoas apontam meu passado e Jesus apagou meu passado e investe no meu futuro. Quem está escrevendo meu passado está escrevendo coisas que Deus já apagou há muito tempo. Você fica para trás e eu estou avançando. Deus não é Deus de coisas perecíveis, não, irmão. Deus é Deus de coisas eternas. Tudo, seu carro, fica triste não, hein? Sua casa, suas mansões, sua conta recheada no banco, vai ficar tudo para o anticristo. Ou você vai ficar aqui para o anticristo? Hã?
E se a morte não chegar? E aí, se a morte chegar, você vai levar tudo no caixão? O caixão normalmente cabe em você. Você tem que ir pro caixão salvo. Seu espírito volta para Deus. Sua alma regenerada. A carne vai apodrecer na terra. Do pó nós vemos, do pó nós voltaremos. Segundo, é arrebatamento da igreja. No momento, e no abrir e fechar dos olhos. A igreja será transformada e arrebatada. Essa é a minha esperança, meu irmão. A minha esperança é buscar relacionamento a cada dia com Deus. Deus me fortalece, me renova, me purifica, tira de mim tudo que desagrada o Senhor. Que nós somos imperfeitos. Nós somos justificados por Deus, irmãos. Você prega, você louva, isso é graça. Você merece nem a salvação. Tudo que eu tenho é de Deus. É meu fôlego de vida. Não se exalta, não. Deus só derramou uma gotinha da misericórdia na tua vida, te fez uma empresária, um empresário. E outra coisa, se você não buscar Deus, a sabedoria para administrar o que você tem, você perde tudo, materialmente falando. Deus dá, agora você que tem que cuidar. Quando você vive na dependência das instruções, das revelações, do entendimento, você ganha maturidade para administrar o que Deus te deu, o que Deus investiu na sua vida, através dos seus conhecimentos. Deus não tem nada a ver com as suas imprudências, viu? Seja justo diante das pessoas. Seja justa diante das pessoas. Não pise nas pessoas. Não julgue as pessoas. Não humilhe as pessoas. Cuidado, viu? Não é crente mais não? Antes de ter o que você não merecia ter, você era adorador, né? Você era humilde, ora por mim, respeitava o menor e o maior. Hoje, lembra que as grandes instituições se começaram com as pequenas. No começo, Jó nos ensina, no começo parece modesto, simples, desvalorizado, mas tem um começo. Mas começou com estrutura, te moldando, te transformando, te dando visão, te conduzindo para construir o propósito de Deus. Simples, Deus trabalha na simplicidade, mas com responsabilidade. Eu ouço alguns líderes falando, a igrejinha é pequena. O espaço é uma coisa, o dono da igreja é outro. Não julgue um pastor que tem um espaço pequeno. É melhor estar numa casa onde há tranquilidade do que uma casa rica, cheia de contenda, sem temor, sem fofoca, que Deus nem está mais nesses banquetes que você está participando, sabia? Deus não está mais nesses banquetes que você está lá no meio daquelas pessoas riconas, nem fala de Jesus, só fala da sua empresa, dos seus projetos. Perdeu o temor, perdeu a visão, vai pagar preço, viu? No começo parece simples, é na simplicidade, irmão. Ó. Meu amigo que foi para a glória, Bispo Francisco, ele sempre se expressava devagarinho sempre. Devagarinho sempre. Porque é devagar, irmão. Não é assim não. Quem está correndo, está trabalhando. Mas quem está devagarinho está fazendo a obra. É diferente daquele que trabalha e daquele que faz a obra. Apocalipse 2. Tem muitos trabalhando, nem para ouvir a voz de Deus. Quem trabalha, ele acha, né, que tem capacidade suficiente. Mas nossa capacidade vem de Deus, irmão. Seu Espírito Santo não faz nada. Não tem nada.
Sem o Espírito Santo só é frustração. O Espírito Santo proibiu Paulo de pregar. Acabou, não vai e acabou. Depois eu vou te dar uma visão melhor e vou te conduzir para um propósito. Porque tem alguém na Macedônia clamando. O chefe da missão é o Espírito Santo, irmão. Não adianta você estar aí cheio de conhecimento e sem temor, pisando, humilhando, maltratando, ferindo as pessoas, apontando o pecado das pessoas. Que crente você é, rapaz? Lembra de onde Deus te tirou? Aí aquela pessoa que você está acusando, apontando o passado, vai estar na glória com você, com o corpo transformado. E aí você vai expulsar ele da glória? Lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque a salvação é um ato de arrependimento. Quando você se arrepende de coração, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e de toda injustiça humana. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. Não segundo a carne, segundo o Espírito. Que não anda na carne, mas no Espírito. Exatamente. Quem anda, carne é natureza pecaminosa, caída. Mas quem anda no Espírito é homens arrependidos. Mulheres arrependidas, que não desiste daqueles fracos que estão lá jogados no mundo. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Você não é melhor do que ninguém, irmão. O Espírito é de Deus, as almas de Deus, a glória de Deus. Deus não dá sua glória para ninguém. A gente vê a maioria das igrejas, uma igreja dentro da outra. Uma panela, é um grupo de pessoas desqualificando o outro. Pode olhar. E o pastor fica perdido, com medo de perder as ovelhas. É melhor você ficar com uma ovelha salva do que 500 ovelhas condenadas. Você pode até perder a salvação junto, porque você está vendo as coisas erradas. Deus te deu um ministério para você exortar, ensinar, e você não está fazendo. Está entregando a igreja na mão de pessoas que nem têm experiência com o evangelho, nem têm experiência com Cristo. Está engateando ainda, nunca dirigiu um trabalho, nunca dirigiu igreja, acha ser o tal. Cuidado. Ó, quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus vai cobrar. Deus cobra, hein? Deus cobra. As pessoas que se humilhavam, hein? Aí daquele tocar nos meus ungidos, viu? O tempo da cobrança chegou. Se prepara, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Sabe o que é isso? Prestação de contas. Israel vai prestar contas a Deus. E a igreja, gente, né? Que somos nós. Prestar conta a Deus também, irmão. Das suas obras boas. Que vai provar essas obras é o Espírito Santo com fogo. O fogo do Espírito que vai provar suas obras. Se essas obras, aguentar a aprovação do fogo do Espírito, ganha galardão. Senão você será salvo pelo fogo, mas não vai ganhar galardão. Está escrito. Paulo nos ensina. Jesus quer escrever um novo tempo para a tua vida. Está chegando um grande avivamento verdadeiro. Não é fogo de palha, não. Cheio de barulho, sem amor, sem temor. Brigando por posições. Se exaltando dentro do corpo. O que é isso? Uma igreja dentro da outra. Povo dividido. Os ricos humilhando os pobres. O corpo de Cristo não tem rico, não tem pobre, não tem maior nem menor. Somos um só corpo em Cristo.
Um só fé, um só Deus, um só Espírito, irmão. Que está em todos para um propósito. Quem tem diz que é espiritual. A maioria das igrejas estão corrompidas, irmão. É uma igreja ou uma organização? O cenário que você decidiu expressar do grande amor de Deus é uma igreja ou uma organização? Deixa você refletir. Se for igreja, Cristo é o cabeça. Se for igreja, é um corpo. Se for igreja, contém organismo, membros desse corpo. Todos são importantes. Não existe maior e menor. Se tem menor e maior, mas se torna um. O menor tem a sua responsabilidade no corpo. O maior membro também tem a sua responsabilidade no corpo, mas não humilha o menor. Vocês estão brigando. Ciúmes. Pelo amor de Deus, irmão. Meu Deus do céu. O homem não recebe nada se não vier dos céus, rapaz. Andai. Alabiar cantará mamás. Se for organização, o Espírito Santo não está, irmão. O Espírito Santo não habita em templos feitos por homens. Isso é organização. O governo soberano é Deus. Habita, não no templo feito por mão de homens. Homens, mãos limitadas em tempo, espaço e circunstância. Viu? Aqui, ó. Deus habita aqui. Esse templo aqui. Esse átrio. Ó, o átrio. Né? E o Santíssimo Lugar dentro. No átrio, os homens se vê, os homens se identificam. No Santíssimo, que é dentro de nós, no nosso interior, eu desapareço para os homens e apareço para Deus aqui dentro. Você tem que aparecer para Deus aqui dentro. Quem quer se aparecer para os homens, está dentro de uma organização, não dentro de um corpo. Você tem que sumir para os homens e aparecer para Deus, irmãos. Ó, a glória é para Deus, a honra é para Deus, o resplendor da sua glória. Ele não dá sua glória para ninguém, ele não dá sua glória para ninguém. Você tem que sumir para os homens e aparecer para Deus aqui dentro. Se é isso aqui dentro, é relacionamento, irmão. Líderes pisando, humilhando outros líderes, falando de outros pastores. Sabe por que a maioria das ovelhas estão fracas, sem rumos? Porque os pastores, eu vou falar abertamente, os pastores perderam a visão, a maioria deles. Estão brigando por poder. Poder de Deus, irmãos. Deus nos confiou. Poder de Deus, irmãos. Tem pessoas que não têm sabedoria, não têm temor para utilizar o poder. Em vez de Deus se revelar nesse poder, está aparecendo o homem. O homem fere, o homem humilha, pisa, maltrata a maioria dos homens que estão dentro de uma organização. Somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça desse corpo. Não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é obra de homens, é dom de Deus. Eu não posso julgar ninguém. Eu não sou juiz. Eu tenho que ter minha própria revelação diante de Deus, para Deus revelar quem eu sou por dentro. Antes de Deus te enviar, Deus revela quem é você por dentro. Vai te tratar por dentro, aqui ó, tratar aqui dentro. Te curar das traumas. As dores que eu sinto não impede o chamado que foi proporcionado para a minha vida, meu irmão. As dores é para nos dar maturidade, para nos enxergarmos nós por dentro. Deus quer te curar aqui dentro. Não adianta viver de aparência. Só acredite se eu ver. Tomé estava em crise. Tomé disse, não adianta. Não vim aqui para agradar homens, não. Eu não creio mesmo. Eu só acredito se eu ver. E Jesus falou assim, se revelou por discípulo e disse, não esquece de Tomé. Tomé vai ver. Vou mostrar para ele. Mas Tomé foi verdadeiro.
Não ficou se maquiando, não. Dando um de santão, não. Ele estava em crise espiritual. Você está em crise espiritual, se humilha, ó, bota a boca no pó, peça perdão. É necessário você buscar experiência com Deus, irmãos. Não é com homens, não. Tratar de adorar homens. Respeito as autoridades. Autoridade que é submissa a Deus. Autoridade que é submissa à palavra. Você tem que obedecer. Não é julgar o profeta, julgar a profecia. Guarda essa palavra. João capítulo 11, verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro. O escritor falou um certo Lázaro, mas ele tem identidade, viu? Ele tem uma construção de intimidade. Ele tem referência. Era amigo de Jesus. E Deus prova os amigos, viu? Deus amava Lázaro, amava Maria e a Marta. Mesmo amando Maria e Marta, provou seu amigo Lázaro. Só amigo é forte. Só amigos verdadeiros que dão boas referências. Só amigos verdadeiros que dão boas referências de mim, de você. Amigos falsos tenta destruir a sua imagem dentro de outras pessoas. Tenta destruir a sua imagem dentro de outras pessoas. Amigo falso. Pessoas que ficam falando mal de você por detrás não são seu amigo, não. Tá na mesa, come com você, é falso. Amigo verdadeiro não sai destruindo a sua imagem dentro das outras pessoas, não. Certo Lázaro, mas tinha identidade. Era amigo. Ele se relacionou, ele construiu um relacionamento com Jesus. Ao ponto de Jesus entrar na casa dele várias vezes. Na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Deus prova os seus queridos. Deus não prova qualquer um, não, irmão. Deus prova os seus amigos, os seus íntimos. Para o quê? Para dar boa referência da palavra do Espírito Santo, do ministério do nome de Jesus, que é o nome acima de todos os nomes, que todo joelho tem que se dobrar e toda a boca tem que confessar. Cai por terra, inimigo. Um certo Lázaro, de Betânia, uma cidade, tinha origens. Deus conhecia o endereço de Lázaro. Aldeia de Maria. Maria tinha uma aldeia. Maria tinha uma autoridade de governo. Ela dava boa referência nessa aldeia. E sua irmã Maria. Aqui é um processo de desconstrução para reconstruir Maria dentro de si. Porque Maria se perdeu dentro do cenário. Aqui a palavra diz aqui, ó. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o gueto, que lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Pronto. Maria, mas não é mais aquela. A obra de Maria, o tempo não apagou. Tudo que você faz para Deus, o tempo não apaga. O que você fez ontem reflete quem é você hoje. Você é o mesmo de ontem? O mesmo adorador de ontem? O mesmo servo humilde de ontem? Ou você se corrompeu dentro do cenário, né? Não tem mais humildade, não tem mais amor, não tem mais sinceridade, não tem mais compromisso.
está se exaltando, se perdeu. E Maria fala para Jesus, é aquela Maria, que não é mais aquela mesma Maria. Porque aquela Maria, ela entrou fazendo a diferença e fez daquele jantar se tornar um culto. Aonde? Ela se humilhando debaixo dos pés de Jesus. O culto começa embaixo, onde adorando. Não é com o nariz empinado não, irmão. Culto que tem pessoas com o nariz empinado, Jesus pode estar, mas não se revela. Porque você está cheio de pessoas exaltadas. Culto é duas vias. É duas expectativas. A minha e a de Deus. Qual é a minha? Receber a maravilha. Qual é a de Deus? Ser cultuado. E Maria se perdeu. Maria foi desconstruída e Jesus quer reconstruir Maria. Jesus quer reconstruir você. Guarde essa palavra, que o Espírito Santo te transforme. Que o Espírito Santo te liberte. Que o Espírito Santo te convença. Que o Espírito Santo faça uma obra de vivificação, de transformação, de restauração. Que traga você de volta com toda humildade, mansidão e temperança. Deus abençoe a minha casa, meus filhos. Meus filhos são a herança do Senhor. Que o governo de Deus esteja sobre a vida dos meus filhos, da minha família. Que a bênção de Manassés e Efraim esteja sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha vida, pelo poder do nome de Jesus. Se Deus é por nós, uma pergunta, quem será contra nós? Ninguém. Shalom Adonai, Pai do Senhor.